necessitavam de suporte intensivo em unidade de terapia intensiva. E grau 5, as pacientes que foram a óbito em decorrência das complicações. O follow-up dessas pacientes foi realizado respeitando os critérios do NCCN. As visitas médicas eram feitas a cada entre 3 a 6 meses, nos primeiros 5 anos, e a partir daí anualmente. Essas visitas incluíam exame físico completo e da pelve, e a dosagem de CA 125 principalmente, ou de outros marcadores. E na evidência do aumento desse CA 125, essa paciente era submetida a um PET-CT para avaliação de recidiva. Foi considerada tempo livre de doença, o tempo entre a recorrência e o último follow-up desde o diagnóstico inicial, e sobrevida global, o tempo entre o diagnóstico inicial até o óbito em decorrência da doença ou o último follow-up. 20 centros foram convidados, 7 acabaram concordando em participar, mas apenas 5 centros foram recrutados, totalizando 127 pacientes, analisadas de julho de 2009 a julho de 2017. 127 pacientes tinham a doença irressecável confirmada. 94 delas por laparoscopia, 14 delas por laparotomia e 19 pela associação de tomografia com citologia. A média de idade das pacientes foi de 60 anos, o principal tipo histológico era ulcerose de alto grau e o estadiamento mais comum 3C. A média de quantidade de ciclos de neoadjuvância foi de 4 ciclos, mas variou entre 3 a 8, e os principais agentes eram a carboplatina mais o paclitaxel, e a maioria das pacientes apresentou uma resposta parcial à neoadjuvância. A maior parte das pacientes submetidas à citorredução de intervalo teve a citorredução ótima sem doença residual. E essas 127 pacientes submetidas à via laparoscópica, 6 delas apresentaram complicações intraoperatórias, sendo uma apenas com complicações graves, que foi injúria intestinal e urinária concomitantes. 5 pacientes apresentaram complicações a curto prazo, sendo 3 delas com complicações grau 3, então com disfunção de órgão ou necessitando de ressecção do mesmo. 2 delas apresentaram fístulas intestinais e uma derrame pleural, e teve uma baixa taxa de conversão para via laparotômica de 3,9%, então 5 pacientes, 3 delas por bridas e aderências, uma porque necessitou de ressecção intestinal e uma por lesão de artéria ilíaca. A média de follow-up dessas pacientes foi de 37 meses. A recorrência foi evidenciada em 74 pacientes, sendo a recorrência principalmente intraperitoneal, em parênquima e ou linfonodo. 31 óbitos foram constatados em decorrência da doença, com um tempo livre de doença médio de 23 meses e uma sobrevida global média de 52% em 5 anos. E aí ele discute que as recentes análises do National Cancer Database demonstram que há desfechos similares para as pacientes submetidas tanto à via laparoscópica quanto à via laparotômica. Sendo assim, a via laparoscópica acaba sendo uma abordagem razoável e factível nas pacientes submetidas à NACT, que é a NEL, com uma parcial ou completa, devido à baixa taxa de conversão para via laparotômica, devido às baixas taxas de complicações intraoperatórias ou pós-operatórias graves, sem impactar na sobrevida. As limitações do estudo estão relacionadas à heterogeneidade da população estudada, porque envolveu diversos centros do mundo, então variando com as características populacionais locais, com o tipo de tratamento cirúrgico e com a proposta de quimioterapia para essas pacientes. E o que ele sugere é que se inicie o procedimento por via laparoscópica ou robótica como uma forma diagnóstica. E se factível a citorredução ótima pela via laparoscópica, prosseguir então com o procedimento, devido à menor agressividade, à menor morbidade e encurtar o intervalo dessa paciente para retomar a quimioterapia, uma vez que a maior parte delas também foi submetida à adjuvância. E, além disso, a via laparoscópica permite que você avalie as pacientes que apresentaram uma resposta parcial, se eventualmente elas podem aguardar
e serem submetidas a outros ciclos de quimioterapia neoadjuvante, eventualmente até uma segunda linha de quimioterápico. E ele conclui falando que a cirurgia minimamente invasiva deve ser considerada, principalmente nos casos de citorredução de mais baixa complexidade, reservando a via laparotômica para os casos de maior complexidade, que também estão associadas às maiores complicações. É isso. Obrigado, Ludmila, pela sua apresentação. Muito boa. Você quer fazer algum comentário? Acho que não. Eu achei que a gente tem ainda muito pouco, vê ainda muito pouco a citorredução de intervalo com a via laparoscópica, mas eu acho que ele tenta trazer para a gente essa maior segurança da gente submeter as pacientes a essa avaliação. E aí uma coisa que ele coloca é que os grandes críticos da laparoscopia ficam preocupados com a análise do peritônio de uma forma geral, da cavidade abdominal, e que parece que isso consegue sim ser feito de uma forma adequada. Então, você consegue propor para a paciente critérios de citorredução sem impactar na morbidade ou sem impactar na sobrevida dessa paciente. Mas eu não tenho, acho que, nada a considerar além disso. Ok, obrigado. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma... Eu vou falar que a Audrey não pode fazer comentário, porque ela vai falar daqui a pouco, e talvez você tenha participado das cirurgias desse trabalho. Nós estávamos em Barretos em 2017, eu já tinha saído. Perdão, não, na verdade, uma parte das pacientes são minhas mesmo. Vieira, e alguma paciente da Geórgia, inclusive, e eu acho que do Carlos Andrade também. Tem pacientes nossas, assim, do grupo. Bacana, né? É muito legal ver que 2 centros brasileiros participaram desse estudo, né? Tem o ICESP, Barretos. Não sei se o André, o André, deixa eu ver se ele está aqui. Ele é do ICESP. Oi, tô Caetano, tô sim. Oi, tudo bem, André? Você também estava Tudo bem. nessas cirurgias aí pelo ICESP, não? Não estava. Quem fez esse estudo, acho que as cirurgias foram basicamente o Giovanni Fávero. Quando eu entrei no ICESP na ginecologia, o Giovanni já tinha saído, esse estudo já tinha sido feito. Eu não tenho feito, eu particularmente não tenho feito por vídeo, não. Eu tenho preferido laparotomia mesmo. Eu fico com muito medo de deixar um implante no peritônio. E eu fiz um outro caso escolhidíssimo a dedo. Eu sou meio descrente um pouco. Acho que fiz um estudo randomizado. Acho que concluí disso através de um estudo retrospectivo. Não sei se é a coisa mais segura a ser feita. Mas a Audrey vai falar disso, eu acho. Sim. Eu acho que o mais importante, né, é que não adianta só ser um bom laparoscopista, fazer bem cirurgia laparoscópica, mas tem que saber fazer a cirurgia também oncológica, né? Eu acho que a junção de um bom laparoscopista com um bom cirurgião oncológico é um fator que realmente é o marco zero para poder fazer essa cirurgia, né? Não é qualquer laparoscopista que pode sair por aí querendo fazer citorredução, e também não é qualquer cirurgião oncológico que não tem uma boa vivência em laparoscopia que pode se arriscar nisso, né? Mas eu acho que são coisas que estão vindo para ficar. Aí vamos ver o que a Audrey vai falar para a gente, né? Mas eu acho que a laparoscopia, a cirurgia minimamente invasiva na citorredução em câncer de ovário, ela está entrando cada vez com força maior, está entrando para ficar, né? Eu acabei de ver aqui que o Reitan também entrou na nossa reunião. Obrigado por participar, né? E saber se alguém mais aí quer comentar alguma coisa sobre o artigo, o que achou, se tem críticas, sugestões. Eu acho que tá não tem problema ter críticas. Não tem problema ter críticas, pessoal. Isso é normal, viu? Eu não vou passar mal aqui, não.
Eu acho que as pessoas estão intimidadas com a sua presença do Reitan aqui e estão com medo de criticar, né? Eu acho, assim, que realmente, né, o que o André colocou, talvez tenha que ser feito um estudo randomizado, prospectivo, para a gente poder provar que isso não interfere, né, na qualidade da cirurgia ou na sobrevida das pacientes, mas é uma coisa que cada vez mais a gente tem visto, né, não só na literatura, como na prática, né, e os grandes centros, que nem o ICESP, Barretos, o Erasto Gartner, né, fazem essa cirurgia de uma maneira mais frequente, né? Não vou dizer que rotineiramente, mas de uma forma bem frequente, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Se ninguém quiser fazer nenhum comentário, dá mais uma última chance, se alguém quer falar alguma coisa, senão eu vou passar a palavra para você, Audrey. Bem, eu quero muito agradecer a oportunidade, Caetano, e assim, me sinto bastante honrada, sabe, de conversar com vocês a respeito de um artigo que a gente participou, de um assunto que para a gente é bem apaixonante, sabe? Eu vou ver aqui se eu consigo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, compartilhar sem estragar nada, vamos ver aqui. Muito bem, vamos ver. Tudo bem, pessoal? Conseguem enxergar bem? Tá tudo certo? Perfeito, está aparecendo bem. Então, tá bom. Perfeito. Eu vou comentar com vocês alguns aspectos, assim, vamos dizer assim, gerais sobre tratamento cirúrgico de câncer de ovário, mas sob o ponto de vista educacional, que tem os nossos residentes e tudo, né? Então, talvez vá chover um pouquinho no molhado, tá? Para os colegas que trabalham com isso há muitos anos. Então, bem, vamos ver aqui. Eu vou comentar um pouquinho sobre, né, citorredução minimamente invasiva em carcinoma de ovário, que é um tema, assim, vou falar um hot topic, né? As pessoas realmente têm um desconforto aí, né, nessa indicação, principalmente aquelas pessoas que estão muito habituadas com citorreduções, né? Eu concordo com o ponto de vista do André, é uma técnica que não é o padrão, e eu vou explicar direitinho o porquê e em que contextos que a gente indica esse tipo de procedimento. Bem, esses aqui são as instituições que eu represento, né, que vocês viram. Alguns desses procedimentos foram em alguns desses hospitais, esses meus conflitos de interesse. E eu vou comentar com vocês alguns aspectos, então, sobre esse tema, que são 5 aspectos principais, que são clássicos, assim, que sempre falo quando estou conversando sobre câncer de ovário, que são, principalmente, focar nos princípios oncológicos, trabalhar em equipe, mas, acima de tudo, selecionar bem seu paciente, ter um foco, que a Ludmila falou muito bem, que é a citorredução completa, e aí o André comentou sobre perder algum foco, você não pode perder focos, né, focos de lesão, então assim, não interessa a via que você utilize, seu objetivo deve ser mantido, e o seu objetivo deve ser citorredução completa. E você deve harmonizar aí, equilibrar a radicalidade com o procedimento, sim, a adequabilidade, né. Então, de início, sobre os princípios oncológicos. Bem, quando talvez você se sinta assim, ó, vou falar minimamente invasiva, todos os quadrantes do abdômen, vou vasculhar o abdômen. Você está indo assim, ó, um monte de gente mal preparado, mal estruturado para um lugar que não é aquele que você deveria estar indo. Então, tem que tomar muito cuidado, né, para que sua equipe e todo mundo esteja harmonizado com esse plano de tratamento. E você sempre deve se recordar que seu paciente está desse jeitinho aqui, ó, né? Então, ele, na verdade, ele não tem ideia da complexidade do que vai acontecer. A paciente raramente sabe o que é uma citorredução. Por mais que você tente explicar, ela não imagina a complexidade que vai ser. E mesmo a laparotômica, a laparoscópica, bem ou mal, você deve tentar realmente amenizar essa insegurança, fornecendo informações, mas também não omitindo os seus riscos e tudo mais. Portanto, oferecer uma cirurgia minimamente invasiva deve sim orientar a paciente, que não existem estudos randomizados sobre isso, mas que é possível sim, é factível se realizar. Bem, a gente tem um consenso de câncer de ovário sob ponto de vista cirúrgico, várias das pessoas que estão aqui na foto fizeram parte desse consenso, e ele versa a respeito de técnicas cirúrgicas e indicações cirúrgicas no contexto do Brasil, uma adaptação do NCCN para a realidade nacional em diversas instituições de níveis diferentes. Provavelmente, por exemplo, a faculdade do ABC
se encaixa muito em nível elevado, né, de capacidade, né, de complexidade, e isso deve ser sempre entendido, compreendido e bem estruturado. Para vocês terem uma ideia, ali no nosso consenso contempla estádios, desejo ou não de preservar a fertilidade e várias formas de se abordar o paciente. Nesse consenso, pessoal, não entra cirurgia minimamente invasiva como foco, porque não é o foco, né? O foco é o tratamento cirúrgico e a citorredução quando necessária, sob ponto de vista completo, sempre que possível. E tratar com um paciente em um centro onde há especialista, por si só, já tem impacto na sobrevida. Para vocês terem uma ideia, aqui em cima, a curva em vermelho é a curva dos pacientes, de sobrevida dos pacientes tratados por especialista, aqui por ginecologista geral, e olha só, coitado do cirurgião geral. Por quê? Porque o cirurgião geral, ele considera a carcinomatose uma doença gravíssima e que não deve ser, entre aspas, abordada. E aí, de modo geral, o cirurgião geral acaba abrindo, biopsiando e fechando. E aí a sobrevida da paciente fica pior mesmo. Para vocês terem uma ideia, numa análise do CIR de mais de 9.000 pacientes americanas, para você imaginar o que acontece com essas mulheres. Foi avaliado que 26% dessas mulheres morrem em 3 meses do diagnóstico. E fatores que facilitam essa morte precoce da paciente são, por exemplo, a paciente não receber nenhuma quimioterapia, nenhum ciclo de quimioterapia, ela não receber cuidados paliativos e ela não ter sido avaliada inicialmente por um cirurgião especialista em câncer ginecológico. O custo dessa cirurgia, de uma cirurgia não ideal, ele é comparável a uma cirurgia ideal. Você vai achar mais esquisito, né? A cirurgia ideal, normalmente, ela toma muito mais tempo, ela é muito mais complexa, envolve ressecção de muitos mais órgãos, mas vai custar a mesma coisa? Sim, porque a cirurgia incompleta, quando é feita por via laparotômica, cirurgia que o povo comenta R2, ou a citorredução incompleta, ou a cirurgia de diagnóstico laparotômica, ela complica muito, né? A cirurgia que você abre para remover o aumento, por exemplo, o bolo mental, e deixa o restante da doença, o paciente complica, faz pneumonia, tem complicações importantes no pós-operatório e ela custa caro, né? Então, cirurgia mal feita custa tanto quanto cirurgia bem feita, com a diferença que cirurgia bem feita tem impacto na sobrevida da paciente. Isso tudo, claro, isso tudo depende de uma curva de aprendizado, por isso que o especialista é importante, e centros de treinamento, de formação como a ABC, são centros fundamentais para que os cirurgiões atinjam essas habilidades mínimas, essa capacitação mínima para realizar uma cirurgia adequada, mexendo em todos os quadrantes do abdômen, abordando todos os quadrantes. E se o colega que está atendendo essa paciente, ele é ginecologista, focado em câncer, e ele deseja realizar essa cirurgia em todos os quadrantes, ele não necessariamente precisa realizar as ressecções multiorgânicas, porém, ele precisa conhecer profundamente os conceitos relacionados a essas ressecções, porque são conceitos diferentes da cirurgia geral ou por exemplo, da cirurgia coloretal para câncer coloretal. Então, a radicalidade da cirurgia é diferente, a adequação técnica é diferente, e você precisa realmente ter conhecimentos técnicos mínimos para harmonizar a sua cirurgia à doença de base, que é câncer de ovário, e não câncer coloretal, nem outras doenças peritoneais. O câncer de ovário, basicamente, também pode ser distribuído, assim, dividido grosseiramente, como tumores que crescem mais lentamente, tumores que crescem mais rapidamente, e geralmente esses que crescem mais rapidamente, eles surgem talvez um percentual grande, mais de 70% das trompas de Falópio. E, de princípio, é seguro, talvez, quando a gente pergunta, é seguro a gente avaliar inicialmente uma massa anexial suspeita de câncer por cirurgia minimamente invasiva? Essa é a primeira pergunta, né? Bem, em séries de casos também, não há estudos randomizados nesse contexto, séries de casos demonstram claramente que os pacientes que foram submetidos à laparoscopia ou robótica, quando comparados à laparotomia, tiveram iguais índices de ruptura e iguais índices de, que a gente chama upstaging, mudança de estágio após cirurgia minimamente invasiva ou laparoscópica. O tempo cirúrgico foi um pouco maior para a cirurgia minimamente invasiva, a perda sanguínea menor e o tempo de internação menor. E o mais importante é que o tempo para a quimioterapia foi menor para o braço da laparoscopia ou minimamente invasiva. A recorrência e a morte foi igual nos dois braços, tendendo a favorecer a laparoscopia ou robótica, mas não foi significativo estatisticamente. Também no meu raciocínio não faria sentido, né?
Bem, no nosso ponto de vista, até que se prove o contrário, possivelmente, se há recursos na sua instituição, o estadiamento cirúrgico ele deve ser completo, sempre que é possível, prestar atenção nas pacientes que desejam preservar a fertilidade, que é factível, pacientes de estágio 1, e sempre que possível pode ser utilizada via laparoscópica ou minimamente invasiva sem muito risco para o paciente, inclusive porque o racional é muito bom, a gente remove as lesões protegidas, não dissemina, não rompe mais as lesões do que na via laparotômica, portanto é relativamente seguro se realizar, muito embora não há estudos randomizados também nesse contexto. Como é que a gente faz? A gente faz olhando como se estivesse olhando aqui o Atlas do Camina, olhando de frente para a paciente, como a gente opera a laparotomia, nós operamos, assim, na laparotomia, né, nós operamos a laparoscopia também, igual, da mesma forma, né, e quando a gente olha para a pelve, da mesma forma como a gente olha para a pelve na laparotomia, pelo lado esquerdo do abdômen, de modo geral. E aí, se for comentar sobre um caso clínico, falar para vocês, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre esse caso, que há alguns anos que eu falo, é um caso de Barretos, antigo, né, paciente de 56 anos, ela era dentista, tinha uma performance excelente, e ela fez uma esterectomia, para vocês terem uma ideia, ela sonhou que precisava fazer uma esterectomia, e ela convenceu o gineco dela a fazer. Na esterectomia, sem, entre aspas, motivo, veio um Sticks, né, uma lesão precursora de trompa, associado a um adenocarcinoma de 2 centímetros com invasão linfovascular, mas cápsula íntegra. Bem, tinham leiomiomas, e o CA-125 estava 95 quando ela foi admitida conosco. E aí a gente fez exames de imagem lá em Barretos na época, e nos exames de imagem, vocês estão vendo uma tomografia aqui, do lado esquerdo da aorta tem uma massa que vocês estão vendo, né? Então, e essa massa tem uma continuidade com esta outra aqui, ó. São linfonodos, um conglomerado linfonodal retroperitoneal que não tinha sido visto, não tinha sido avaliado previamente, inclusive porque não se sabia que ela tinha câncer, né? Antes da cirurgia da esterectomia. E aí aqui, num corte coronal, para vocês terem uma ideia da extensão das massas, né, ao longo do espaço retroperitoneal. Bem, essa paciente foi submetida a uma citorredução, entre aspas, videolaparoscópica. Nós fizemos um estadiamento completo peritoneal, omentectomia, biópsias, não tinham lesões, né? Não existia nenhuma lesão. E a gente fez por via laparoscópica, o que a gente chama um debooking de linfonodos retroperitoneais. A gente começa fazendo uma suspensão da janela peritoneal. Eu costumo usar a técnica transperitoneal, mas não há nada contra quem utiliza a técnica extraperitoneal, ou seja, pela lateral esquerda do abdômen, por fora da cavidade peritoneal, né? Nós encontramos nosso limite proximal, que é a veia renal esquerda, e aí a gente tenta encontrar os nossos marcos, tipo a aorta, psoas dos dois lados e tal e coisa. A gente inicialmente encontrou a aorta, daí pela lateral esquerda do abdômen, vocês estão vendo a mesentérica sendo suspensa aqui, né? Pelo lado esquerdo do abdômen, a gente está identificando o nosso limite posterolateral, que é o psoas esquerdo. Isso é super importante, porque daí nós nos sentimos seguros, né, de dissecarmos para medial, sem lesar o ureter e sem avançar muito pelos flancos na dissecção e entrar nos planos corretos. A gente tenta preservar ali plexo simpático, né, autonômico, nós clipamos os ductos maiores, os ductos linfáticos maiores, para tentar prevenir linforreia, porque os ductos são calibrosos, né, quando há grande volume de linfonodos. E a gente foi circundando as massas, os conglomerados linfonodais e suspendendo a mesentérica inferior que nós preservamos. Vocês estão vendo aqui, né? Há um edema, assim, de tecidos perilinfonodais, né? Também pela congestão linfática. Vocês estão vendo o calibre, né? Dos ductos linfáticos quando comparados aos instrumentos videolaparoscópicos. Então, a gente clipa ali os ductos, né, para a gente tentar diminuir a linforreia pós-operatória. Vocês estão vendo a mesentérica sendo dissecada da massa linfonodal, né, e a gente vai lentamente ali indo, assim, dissecando pelos bordos, né. Vocês veem que em nenhum momento nós apreendemos com apreensão o linfonodo em si. A gente sempre afasta, sempre com os instrumentos abertos. É um exemplo de como a gente manipula tecidos em videolaparoscopia quando eles são comprometidos por doença. Vocês estão vendo que a gente afasta com o aspirador. É interessante ter o aspirador em campo sempre que possível para esse tipo de cirurgia, porque quando há infiltrado intersticial, há muita dissipação de vapor, né? E isso prejudica a visualização. Vocês estão vendo a veia renal com a inserção da veia gonadal esquerda, que serviu como se fosse um corrimão para a gente, né? A gente foi seguindo a veia gonadal esquerda até a sua inserção, sem ligá-la, porque se a gente liga no início,
embaixo, junto do cruzamento com a ilíaca comum, a ilíaca externa do lado direito, a gente perde um pouco os parâmetros e acaba lateralizando muito a dissecção. Nesse caso, a gente usou como corrimão, basculamos a massa por sobre a mesentérica inferior, e daí para a gente tratar a porção final. Vocês estão vendo o simpático preservado, alguns dos vasos lombares ligados ao ligamento anterior da coluna, né? E a gente terminando a nossa dissecção e preparando para ligar os últimos ductos linfáticos que drenam essa grande massa linfonodal, né? O lado esquerdo, vocês imaginam, por conta das imagens, era o lado mais acometido, né? E a gente deve sempre prestar atenção de tentar preservar essas gorduras, né? Esse tecido gorduroso ao redor do linfonodo, para a gente não fraturar a lesão em momento nenhum. Tentar evitar ao máximo fratura de lesão, entrar na cápsula do linfonodo, porque essa paciente não tem disseminação peritoneal e nós não podemos romper um linfonodo e causar disseminação peritoneal de doença, né? Então, vocês estão vendo aqui a visão final, né? O ureter preservado se movendo, a mesentérica inferior, um pouco do plexo hipogástrico, né? E a gonadal, que acabou sendo preservada, mas não é obrigatório. A gente preservou por conta mais da facilidade. As lombares, né? Facilidade técnica. E aí, como remove? A gente protege a parede, né? Porque a gente quer evitar aquela disseminação, inclusive na parede, como falei para vocês, o peritônio era livre. E a gente remove a bolsa protegida, com parede protegida. Então, tem que tomar muito cuidado na extração de espécime em videolaparoscopia. Vocês estão vendo que o aumento também veio protegido, tudo protegido para evitar a disseminação. Então, alguns cuidados, né, técnicos que a gente toma durante essa cirurgia. No término da cirurgia minimamente invasiva para oncologia em ovário, nós retiramos o pneu peritônio por dentro do trocáter. Todos os trocáteres a gente remove sob visão direta, mas sem deixar o pneu peritônio escapar pelos orifícios. E por fim, nós fechamos todos os trocáteres maiores de 8 milímetros para evitar disseminação. Lavamos os trocáteres, inclusive com soro fisiológico, antes de anestesiar os orifícios dos trocáteres. Bem, por fim, para essa cirurgia, nós tivemos 12 de 56 linfonodos comprometidos, né? E ausência de doença peritoneal. E aqui, só chamar a atenção de vocês que, às vezes, pacientes que fazem debulking grande linfonodal fazem a CIT no pós-operatório. Isso pode assustar o oncologista. Ela fez a CIT e nós tentamos avaliar se era a CIT quilosa, a gente foi tentar identificar se tinha algum ducto maior drenando, nós não encontramos o ducto. E dentro da CIT não era leitosa nem nada, mas tinha CIT e tinha elevação do CA-125. Porém, a gente até revisou numa videolaparoscopia posterior e não tinha evidência de doença peritoneal, sabe? No final, ela está sem evidência de doença, tem 6 anos agora, mas realmente é um caso, vamos dizer, anedótico, para comentar com vocês uma das indicações de minimamente invasiva em câncer de ovário avançado, que não é em termos de disseminação peritoneal. A maior parte dos cânceres de ovário recidivam de forma peritoneal, mas alguns podem recidivar de modo linfonodal também, né? Apenas recordando esse aspecto. E quem que seria talvez o melhor cirurgião para esse caso, né? Vamos ver. Bem, aqui vocês estão vendo o professor Leblanc, ele aqui fazendo várias coisas, mas também montando aqui em Barretos, né? Ele é um grande amigo, é um grande amigo nosso, pessoa inspiradora, profundamente inspiradora, né? Opera videolaparoscopia, opera a cirurgia, desculpe, só um minutinho. Opera a cirurgia minimamente invasiva, opera aberta, citorredução aberta. É uma pessoa que opera 2 casos de citorredução grandes por semana até hoje, né? E é uma grande fonte de inspiração para esse tipo de técnica cirúrgica para nós. Lembrando para vocês que pacientes estágio 3 e 4 são aí 70% das pacientes totais de câncer de ovário, a sobrevida média delas varia de 40 a 57 meses, na literatura geral. Então, assim, se nosso serviço se enquadra aí nessas médias, 50 meses de sobrevida, então a gente está dentro do que se espera como mínimo para a sobrevida global. A primeira mensagem, então, são esses princípios oncológicos que devem ser respeitados, alguns conhecimentos básicos, mas também relembrar vocês, nessa nossa segunda mensagem, que a gente deve ter trabalho em equipe sempre confiar no outro. Por mais que a ideia pareça muito doida, viu, André? A ideia pode parecer meio esquisita, a gente talvez precisa realmente eleger os casos previamente em equipe multidisciplinar, evitar tomar decisões individuais
solitárias, né? Porque elas geralmente dão errado, principalmente para o lado do paciente. Vocês estão vendo aqui a equipe de Barretos, que sempre me ajudou em vários aspectos e continua me ajudando, né? E a equipe do Erasto Gärtner, né? E aqui vocês estão vendo o Christopher Keller, que é um amigo também, que é muito inspirador, e foi um dos mentores, inclusive, do Giovanni, que participou desse estudo do Mission Trial. Para vocês terem uma ideia, se a gente é aderente ao NCCN, também a gente confere ganho de sobrevida para os nossos pacientes. Então, sempre que é possível, firmes, né, no NCCN que você estará acertando. Confie na sua equipe cirúrgica. Eu tenho que homenagear sempre o Dr. José Clemente Linhares, que é nosso chefe de equipe lá do Erasto Gärtner, e nossa equipe de cirurgiões, que trabalhamos juntos, e as outras pessoas que sempre nos apoiam. Eu comecei mostrando uma imagem lá de um dos picos daqui da América Latina, e uma corrida doida que a gente fez, estou eu aqui no meio, né, sendo quase arrastado pela minha irmã e o Bruno, né, numa situação que a gente estava correndo uma outra maratona e pensando assim, poxa vida, será que dá pra gente vencer sozinho? Às vezes até dá, mas em equipe pode ser até muito mais divertido, na verdade. Então, a gente sempre deve manter nossos amigos perto, mas talvez os inimigos mais perto ainda, né, como dizia alguém muito sábio. Para isso, não quer dizer que sejam nossos inimigos. Ao contrário, são nossos amigos, né? Nossos anestesistas devem sempre estar por perto. E outras pessoas que nos ajudam muito, tipo o pessoal que instrumenta pra gente, porque a gente tem vários anestesistas de vários lugares do mundo, o pessoal de Brasília, de vários lugares, né? Só para homenagear essas pessoas que realmente sem eles não tem citorredução, tá? Bem, nossa terceira mensagem é selecionar adequadamente nosso paciente. Aqui vocês estão vendo várias varinhas de condão. O nosso segundo tema de hoje é o Harry Potter, vocês perceberam, né? Então a gente deve selecionar que paciente merece cada tratamento, né? Bem, quem que seleciona? Geralmente nossa equipe multidisciplinar, mas deve ter um indivíduo ali que gosta de câncer de ovário. Dentro das equipes de ginecologia oncológica, sempre tem aquele que é fanático pela traquelectomia radical, mas tem aquele que é fanático pela citorredução de ovário. Então, assim, vamos deixar os casos da citorredução para aquele que gosta da citorredução de ovário, né? Então, nossa ideia é sempre, dentro das próprias equipes, direcionar um pouco mais o tratamento dessas doenças que não são tão frequentes para quem gosta mais, né? Então, geralmente por especialista. Aqui vocês estão vendo que a cirurgia minimamente invasiva, ela geralmente é avaliação de ressecabilidade, da recidiva, mas não é a regra para a citorredução. A laparotomia, sempre que necessário, né? É por uma exceção a cirurgia minimamente invasiva para o estadiamento ou a citorredução, tá? A descrição cirúrgica para os residentes, Ludmila, amigos, por favor, lembrem-se. Quanto mais maduro é um cirurgião, maior é a descrição cirúrgica dele. Mais completa, mais detalhada, mais cheia de... Ali que você se esmera. É a sua selfie, você entendeu? É ali que você demonstra, você comprova, você assina que você está maduro para tratar câncer na sua carreira, tá? Como prever se há possibilidade de citorredução completa, pessoal? Imagem é a sua primeira carta na manga, tá? Um bom radiologista pode dar alguns dos critérios de ressecabilidade, como por exemplo, desculpa, passei rápido, como por exemplo, infiltração da placa hilar. Poxa, difícil, né? Se infiltra a placa hilar inteira, poxa, não dá para fazer hepatectomia total na paciente. Então, a gente não deve indicar citorredução nesse caso. Acometimento extenso da pelve, que precisaria fazer exenteração pélvica total, com infiltração da bexiga, metástases parenquimatosas, infiltração maciça do mesentério, com retração do mesentério, infiltração dos vasos mesentéricos, né? E, por fim, bolo omental, que faz uma massa única da pequena curvatura com a grande curvatura gástrica e o cólon transverso inteiro. São critérios de ressecabilidade que, para nós, lembram que a gente realmente, raramente vai conseguir remover toda essa doença com uma morbidade aceitável para o paciente, tá? O radiologista consegue dar essas informações. A gente pode utilizar outros critérios para aquelas que não têm esses critérios radiológicos, como o score de Fagot, que é binário, é bem mais simples, voltado para câncer ginecológico, ou de Sugar-Baker, que é um que nós, cirurgiões oncológicos, gostamos muito, que ele está relacionado a todos os tipos de carcinomatose, né? Mesotelioma, apêndice e várias outras doenças, né? Mas dentro do câncer de ovário também, a gente usa 13 domínios no abdômen e os radiologistas também podem usar esse tipo de critério de Sugar-Baker para mapear para a gente, né? E geralmente uma PCI acima de 20 já diminui um pouco a nossa chance de citorredução completa. Não que não seja possível, mas diminui um pouco a chance, né? E dá um direcionamento da gente talvez encaminhar essa paciente
para outra estratégia de tratamento. Como que a gente faz essa cirurgia geralmente? Eu concordo com vários dos cirurgiões que a gente precisa acesso a todos os quadrantes se a gente vai tentar fazer alguma coisa minimamente invasiva em todos os quadrantes do abdômen. Para isso, você tem que usar uma mesa, isso aqui não é merchan, tá? Desculpa, eu esqueci de apagar isso aqui. Mas você tem que ter uma mesa cirúrgica que dá lateral completa, proclive maior de 45 graus e declive, né? Trendelenburg maior de 45 graus. E a gente tem que fixar a paciente na mesa. O paciente não pode cair da mesa durante o procedimento. Então, você fixa bem a paciente e testa todos os movimentos da paciente antes do procedimento, para que fique seguro que você consiga abordar todos os domínios que a paciente necessita. O radiologista mapeia aqueles 13 domínios e vai lá você, em todos os 13, passar alça por alça, cantinho por cantinho, todas as superfícies do baço, todas as superfícies hepáticas, tudo, o espaço retrogástrico, né, a bursa mental, tudo. Você tem que dissecar todos os lugares por videolaparoscopia se você for fazer cirurgia minimamente invasiva. Então, você tem que estar com a paciente fixa e bem preparada para isso. E equipe preparada para operar aí 6, 8, 10, 15 horas se for necessário, tá? Bem, uma das estratégias é você eventualmente utilizar maior número de trocáteres, como a gente está em um dos nossos casos aqui, vocês estão vendo, tem o central, 2 de um lado, um central, outro do outro, e aumentar o número de trocáteres para você ter uma abordagem melhor. Aqui vocês estão vendo o Reitan, que sempre me ajuda em missões difíceis, o Bruno e uma das instrumentadoras lá de Barretos. Essa é uma cirurgia outra, que não é a ver com o ovário, mas é apenas para demonstrar posicionamento da equipe. E a gente pode utilizar os instrumentais cirúrgicos para medir o PCI, né? E para isso, por exemplo, essa pinça aberta tem 2,5 centímetros, e aí a gente vai medindo as lesões, o tamanho das lesões, para fazer um mapeamento de todos os ângulos. Aqui, nessa cirurgia, a gente começou por laparoscopia, que nós não temos triangulação. Quando a gente vai fazer PCI e pensa em fazer uma laparotomia, vocês estão vendo o posicionamento dos trocáteres aqui? Não tem triangulação. Por quê? Porque não pode pôr trocar fora da linha média. Se você vai operar na linha mediana, você não deve botar trocáter fora da linha mediana, porque se você fizer isso, vai implantar lesão fora da linha mediana e depois você vai ter que remover o orifício do trocáter. Você deve tomar bastante cuidado. Vocês estão vendo, tem lesão na pequena curvatura, em vários lugares. Quando você avalia o PCI por videolaparoscopia, tem que investigar todos esses lugares que eu te falei. Fixar a paciente do mesmo jeito, tudo certinho. Seu objetivo principal, você não deve esquecer. Lembre-se sempre. Citorredução completa é o objetivo principal, e aí, independente desse volume aí de lesões, de todos os lugares, quadrantes, tudo, você precisa procurar esse objetivo. Se você acredita que não vai atingir esse objetivo, você não deve nem fazer uma incisão grande na paciente. Você deve encerrar a videolaparoscopia apenas com a biópsia e encaminhar a paciente para a estratégia de neoadjuvância, né? Bem, aqui vocês estão vendo que a gente confere aquele PCI laparoscópico pela laparotomia, né? Eu vou passar rapidinho que isso não convém. Pouca lesão ao redor do baço, dá para preservar o baço, né? E assim por diante. Raiz do mesentério. Como que a gente disseca o diafragma para os residentes aqui, né? Na laparotomia, eu gosto dessa bolinha aqui, dessa turundinha. Ela ajuda a dissecar sem perfurar o diafragma, né? E a gente consegue usar bisturi elétrico não precisa de fonte de energia mais avançada. E aí na pelve, a gente sempre que precisa, por exemplo, fazer um Hudson aqui, peritonectomia da bexiga, retirar o reto com o útero e os anexos em bloco com o peritônio pélvico, isso pode acontecer, a anastomose coloretal acaba ficando no reto médio ou no reto inferior, não precisa de colostomia, deve ser feito sempre anastomose, sempre que é possível. É uma minoria das pacientes que precisam de colostomia derivativa, porque não foi irradiada previamente, e a paciente, ela evolui muito melhor se ela não tiver ileostomia, principalmente derivativa, porque ela expolia muito e a paciente piora o performance no pós-operatório. Então, como é que fica depois da cirurgia, né? E a peça dessa ressecção na Hudson. Vocês estão vendo o peritônio, o colo do útero com o útero aqui em bloco, com o reto sigmoide. Vocês veem que a peça do reto sigmoide é curta para os cirurgiões, né? É curta, é o fundo de saco com as lesões até acima do tumor, e eu não preciso de margem extensa, não ligo a mesentérica na origem, nada disso. Eu ligo rente e apenas o segmento que está cometido, né? Porque a gente não tem necessidade de remover grande extensão de intestino que não tem doença.
Quando a gente atinge citorredução completa, a sobrevida é melhor, isso há décadas já, persiste ao longo dos anos, independente do tratamento sistêmico. Mas quando o paciente não tem condições clínicas, como a Ludmila falou, não tem condições clínicas para cirurgia de início, ou tem grande volume de doença e é um pouco mais de idade, eventualmente a gente deve lançar mão de uma estratégia de neoadjuvância. Então, o paciente faz quimioterapia neoadjuvante. Nos 3 estudos grandes a respeito disso, os ciclos foram 3, pessoal. Não 5, não 6, muito menos 8. São 3 ciclos antes da cirurgia, tá? E na cirurgia, muito embora dentro desses estudos a cirurgia não foi grande, muito extensa, vocês estão vendo um índice de citorredução meio limitado, né? Alta transfusão sanguínea, esse foi o segundo estudo, o Chorus Trial, dos britânicos, né? Vocês têm ideia que 15% apenas dos pacientes tiveram citorredução completa, upfront, versus as recomendações europeias, que são de 60% de citorredução completa upfront e 75% a 80% de citorredução completa de intervalo, né? Então, os próprios ingleses e o pessoal do Vergote, do estudo do Vergote, não se encaixam em critérios de qualidade mínimos padrão conforme a Sociedade Europeia de Ginecologia Oncológica, tá? Aí entra o nosso estudo ali do Mission Trial. A sobrevida média foi parecida com a da literatura, como a Ludmila falou, mas muito embora isso aqui foi uma série de casos, né, de pacientes. E, eventualmente, para melhorar essa sobrevida de pacientes de quimioterapia e citorredução de intervalo, a gente pode lançar mão da HIPEC. O único estudo grande, prospectivo, randomizado nesse contexto levou em consideração que a HIPEC pode ser interessante para as pacientes que têm disseminação predominantemente peritoneal, porque a droga se concentra em maior quantidade no peritônio. E aí, mesmo que a gente só use água quente, soro quente, mata as células tumorais, que dirá se a gente usar um quimioterápico efetivo. Existem 18 estudos nesse contexto para tentar decidir quem são as pacientes, dentre todas essas de câncer de ovário, que poderiam se beneficiar de HIPEC. Tudo estudo clínico, tá? O único, então, estudo maior, eu vou pular essa informação aqui, que nós temos a respeito disso, é esse estudo publicado no New England, prospectivo, pacientes em citorredução de intervalo após citorredução completa foram randomizados para receber ou não HIPEC, tá? E aí, nesse contexto, a cirurgia foi muito parecida dos 2 grupos, porém, a sobrevida foi importantemente melhor para as pacientes do grupo da HIPEC. Veja, 45 meses versus 33, quantos meses a gente falou que a sobrevida média da paciente para câncer de ovário? De 41 a 57 meses. Ou seja, o grupo experimental estava dentro da média, porém o grupo controle estava abaixo da média, né? Então isso é uma grande crítica para esse estudo, mas para você ter uma ideia, 45 meses está bom para aquele, comparado àqueles outros 2 estudos de quimioterapia neoadjuvante, né? Cuja sobrevida foi pior, foi de 29 meses, tá? Então, os efeitos adversos foram comparáveis nos 2 grupos, mas as pacientes que fizeram HIPEC tiveram mais estomas. Para isso, a gente precisa de monitorar avançado as pacientes e fazer técnica de citorredução seguida de HIPEC. Como que a gente faz sugar baker? Eu já mostrei para vocês, mas algumas coisas que a gente faz via laparoscópica, por exemplo, eu vou comentar sobre ressecção do diafragma. Deixa eu ver aqui que eu tô falando muito, né, pessoal? Então, aqui, vou falar mais uns 10 minutos, tá bom? Menos, né? Tá muito tempo. Desculpa, Caetano. Pode falar, aqui, tranquilo. Vou mostrar uns videozinhos só para deixar divertido. Então, como que a gente mais ou menos faz esse debulking com a citorredução, com remoção do diafragma, do peritônio do diafragma direito? Então, vocês estão vendo a técnica, que a gente está usando uma seladora tipo ultrassônica, né? Um instrumento ultrassônico. Vocês estão vendo que a gente começa pela porção ventral do diafragma, vai dissecando, respeita os vasos, tira o ligamento falciforme em bloco aqui, que geralmente facilita a técnica. Toma cuidado com os vasos suprahepáticos, vocês estão vendo ali, ó, tá? Nessa altura o paciente está em proclive, com um pouco de hiperextensão do dorso, né, para elevar o diafragma, para facilitar a exposição, com lateral esquerda na mesa. E aí o nosso câmera está segurando a câmera, a gente vai medindo onde que é possível a gente remover. Você vai pelos bordos também, onde está ficando mais fácil, né, a dissecção. E aqui a gente está com acesso lateral.
do diafragma, pra gente, do fígado, perdão, pra gente tentar soltar, porque tem um bolo mental, vocês estão vendo aqui, ó, um bolo mental fixando o cólon transverso junto da vesícula, e aí a gente tem que dar uma soltadinha nesse bolo mental. Tinha um pouco de lesão peritoneal no Morrison também, retrohepático, tem que abordar todos esses espaços da mesma forma como você faz na cirurgia laparotômica, tá? A única coisa é que essa cirurgia ela é muito lenta. Vocês estão vendo que ela é lenta, ela é passo a passo, os instrumentos são delicados, são pequenos. Então, assim, vai tempo. Só que a morbidade é muito menor, né? A paciente sai mais tranquila da cirurgia. Vocês estão vendo que os segmentos 5 e 6 foram desperitonizados, né? A cápsula foi removida, a cápsula hepática, a gente faz uma hemostasia posterior, né? A gente tenta identificar onde está a vesícula, vocês estão vendo aqui porque a vesícula e o hepático estavam bloqueados pelo bolo mental. Então a gente vai dissecando. A gente está usando aqui um gancho, inclusive para fazer com energia monopolar, para fazer hemostasia do fígado, né? E fazendo um acesso lateral. No acesso lateral, vocês veem que as lesões da carcinomatose junto do Morrison ali, elas estão um pouquinho mais profundas. A gente tira um pouquinho do músculo diafragma e do flanco, né? Em bloco, para que saia essa placa de lesão, e a gente vai dissecando lateral e posteriormente, né, e vai dando cada vez mais tilt na mesa para o fígado cair, a gente, para outra lateral, né, a gente utiliza um afastador de fígado, que pode ajudar em leque, vocês estão vendo aqui, né, e vai lateralizando o fígado até visualizar a cava e liberar essa porção látero-posterior e remover esse bloco de lesão também. Então, um acesso mais retrohepático, né, estão vendo as fibras, né, do diafragma e da musculatura do flanco sendo removidas junto com a lesão. Nosso objetivo realmente é remover ali todos. A vantagem da magnificação também nesse caso é que com a magnificação a gente pode avaliar bem a infiltração e tal, né, e remover todos os aspectos. Depois que a gente liberou toda essa parte lateral e inferior, a gente concluiu que ficaria mais fácil a gente finalizar a porção ventral. E aí a gente passou a finalizar realmente a porção ventral após aquele lateral e posterior. Estão vendo que o vapor, ele é importante, então um colega sempre fica com o aspirador, e aí a gente vai dissecando e cuidando para evitar lesão despercebida, mas ao mesmo tempo remoção completa de todas as lesões. Tá? Depois que a gente remove qualquer espécime, esse espécime não deve ficar solto na cavidade abdominal. Aqui vocês estão vendo a hemostasia da cápsula pancreática e da superfície pancreática que foi esperitonizada, inclusive pela exposição, pela lateralização, uma gase para fazer hemostasia, a bolsa que a gente coloca dentro da cavidade e a gente coloca todos os espécimes dentro de bolsa. Esse aqui é a primeira etapa da cirurgia, porque a gente segue o conceito do Sugar Baker. Começa pelo 0, quando é possível, ali não foi possível, porque o bolo mental estava muito volumoso, mas daí 1, 2, 3, e vai seguindo a sequência do Sugar Baker para a gente não perder lesões e não deixar para trás nenhum dos espaços, nenhuma das estações. Quando a gente tem alguma lesão de diafragma, esse aqui é um outro caso, que a gente estava fazendo espiritualização do diafragma, a gente, para evitar de drenar o tórax, a gente faz o que a gente faz geralmente pela laparotomia também, né? Como não tem lesão da pleura visceral, a gente pode passar um ponto de prolene, né? Colocar uma sondinha uretral no orifício, o anestesista faz uma valsalva, a gente aspira e amarra o nó. Com isso, a gente evita de drenar o tórax desse paciente. Mesmo com a desperitonização e até mesmo com a denervação do diafragma do lado direito, na videolaparoscopia é muito raro que você tenha que drenar ou puncionar esse hemitórax, mesmo após peritonectomia do diafragma. Vocês veem que essa peritoneia é bem menor, né, do que da outra que a gente estava fazendo, mas a gente teve uma lesão do diafragma, que daí, sim, vocês viram, resolveu o pneumo. A gente faz isso, é interessante fazer isso também no início da cirurgia, porque depois, ao longo das próximas horas, a gente observa se refaz esse pneumotórax ou não. Nesse caso, num dos casos, a gente acabou fazendo HIPEC por videolaparoscopia também, depois que fiz essa redução, mas não é a regra, pessoal. São casos emblemáticos, é uma exceção, né? Mas, eventualmente, você pode realizar esse tipo de procedimento também. Isso todas as espécimes que saíram e tal, aquela coisa. Principalmente, você deve harmonizar aí a radicalidade com a qualidade de vida e as possíveis complicações, né? Sempre que possível. Sempre que a gente tem um maior volume de doença, vocês imaginam que tem uma maior chance de complicações. A sobrevida média dos melhores centros do mundo, aqui são 3 centros grandes, incluindo o Memorial Sloan Kettering, a sobrevida global foi 57 meses. Dia desses, o José,
talvez esteja aqui, que é um dos meus residentes, talvez esteja aqui participando, ele me perguntou qual é a sobrevida média e eu perguntei para ele qual é a chance de morrer nessa cirurgia. Veja, a chance de morrer deve ser 1,5% nos melhores centros. No seu centro deve ser 2% ou 3% é o dobro já, sabe? 3% de morte. Você deve evitar ao máximo continuar essa cirurgia se eventualmente sua mortalidade no seu centro é maior do que isso. Quanto maior o volume de doença, maior a complexidade da cirurgia. E esta combinação ela é proibitiva de cirurgia, pessoal. Alto volume tumoral, PS2 ou mais e idade maior de 75 anos. Quando o paciente tem isso, a morbidade é 66% e a mortalidade é quase 7%. Então, você não deve operar essa paciente upfront. Ela deve ser encaminhada para modalidades de quimioterapia neoadjuvante. Uma tradução desse score pode ser PS maior ou igual a 2, a CIT, e CA125 maior de 1000, o que retrata o alto volume tumoral. Então, quando a gente tem essa combinação de fatores, a gente deve evitar a cirurgia de início e talvez a estratégia de neoadjuvância seja interessante e, eventualmente, citoredução de intervalo, talvez por cirurgia minimamente invasiva possa ser uma opção. Possa, né? Porque a gente deve equilibrar isso aqui, ó. A expectativa de resposta à quimioterapia com performance da paciente, o grau de ressecabilidade e a complexidade da cirurgia. Quanto menor a cirurgia, melhor a paciente, maior a chance de você fazer citoredução upfront. Quanto pior a paciente, maior o volume de tumores, maior a complexidade. E é menor a chance de você conseguir fazer citoredução upfront, tá? Eventualmente pode ter high-tech. A cirurgia em si se resume a esses 5 pontos. E aí a gente inclui a minimamente invasiva como uma das cartas na manga, mas não a obrigatoriedade nunca, sabe? É apenas uma das opções no seu serviço e você deve decidir isso, se possível, sempre em equipe multidisciplinar, tá? Mas sempre lembre dos 5 pontos de conceito. Conceitos oncológicos, princípios oncológicos, trabalho em equipe e seleção multidisciplinar, selecionar bem sua paciente, ter o objetivo de citoredução completa, seja primária, upfront ou intervalo, ou mesmo se eventualmente você indicar citoredução secundária, e harmonizar aí as complicações com a radicalidade do procedimento. Olha, pessoal, vou te falar. Antigamente a gente acreditava que cirurgião bom era aquele que tirava quilos de doença com o braço cheio de sangue e sangue no abdômen, assim, né? Mas eventualmente você pode tirar todos os sítios de lesão por buraquinhos mínimos. Vai depender muito de como você está ajustado, como você adaptou sua equipe e como você está se protegendo, mas acima de tudo protegendo sua paciente da possível recidiva e das complicações, tá? Então, aqui a foto final, eu consegui terminar, viu? 100 quilômetros no meio da montanha, nesse tipo de clima horroroso, mas foi só graças à equipe, ao Bruno e à minha irmã, nesse caso, sabe? Porque sem a ajuda deles não seria possível. Eu vou dizer para vocês, muitos desses casos não seriam possíveis se eu não contasse em cada procedimento com pelo menos 2 cirurgiões oncológicos bem capacitados para ajudar nesse tipo de caso. Tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, homenagear as pessoas que foram mentores, como Christopher Keller, como o professor Eric Leblanc, e agradecer mais uma vez ao professor Caetano Cardial, que sempre foi extremamente solícito e faz parte também de muitas dessas iniciativas, tá bom, pessoal? E aí vocês podem perguntar, comentar o que vocês acharam a respeito disso tudo, dessas ideias, né? E até sobre um pouquinho das técnicas que a gente mostrou aí, fiquem à vontade, tá? Audrey, parabéns, a sua aula magnífica como sempre, né? É um prazer ver você dando aula. E eu acho assim que o que você colocou de selecionar bem o paciente talvez seja a coisa mais importante em tudo isso, né? Então, uma citoredução, ela pode ser feita, claro. Agora, em quem, né? E em que quantidade de tumor, muitas vezes, né? Como você falou da tríade aí que é perigosa, né? Mais de 75 anos, alto volume tumoral, IPS maior que 2, né? Que essa paciente deve ser, ela deve ser, não, ela é proibitiva para um tipo de tratamento desses. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha uma boa seleção da paciente, né? Antes de passar a palavra, aí, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou colocar para você. Você acha que estamos caminhando para que toda citoredução seja por via laparoscópica
ou isso ainda é uma coisa distante, mesmo com robótica, com novos materiais? O que você acha? Olha, eu acho que a gente está caminhando até mais rápido do que a gente imagina, sabe? Até pouco tempo, quando eu mostrava um vídeo tipo esse, debulking linfonodal, ou uma situação com remoção do peritônio do diafragma, as pessoas ficavam dizendo que era bravata cirúrgica, que a gente fazia para ficar só dando uma de a gente consegue fazer. Mas, ó, vou te falar para vocês, né? Um dos diafragmas foi o residente que operou, ou a parte do um debulking linfonodal. Esse foi eu que acabei fazendo uma boa parte dos tempos cirúrgicos, mas eu tenho um outro debulking grande desse, que quem fez foi a Elisa, na época que ela era residente, né? Elisa que você conhece bem, né? Que está em Jaú. Então, assim, são técnicas que são reproduzíveis e são ensináveis e as pessoas estão desenvolvendo e fazendo nos seus centros, sabe? Então, é bacana de observar isso, como as técnicas estão evoluindo e com medidas de segurança. O que a gente só não pode fazer é ficar... Um exemplo, que eu acho que eu tenho medo, é que as pessoas mudem a indicação de tratamento por conta da via laparoscópica. Por exemplo, eu posso fazer essa citorredução upfront, a paciente é jovem, mas eu vou fazer quimioterapia NEL para eu poder fazer minimamente invasiva. Aí não é legal, sabe? Então, a sua indicação, ela deve ser baseada na doença e na paciente. E aí você vê se você deve fazer laparoscópica, laparotômica ou que via, né? Então, o importante é que você, assim, entenda os princípios oncológicos, desenvolva a técnica e ofereça o que é de melhor para a paciente. Mas eu concordo com você. Há um caminho aí a trilhar que já está acontecendo. Eu vou te falar, os médicos no Brasil e na América Latina, alguns deles são líderes nisso, né? E eu acho bacana, muito bonito de ver como em vários lugares do mundo existem núcleos que desenvolvem cirurgia minimamente invasiva, né? De forma segura, né? E com princípios oncológicos e acaba tendo boas indicações e bons resultados. Então, a gente sempre deve espelhar em quem está bem, né? E aí, a gente deve seguir em frente. Então, assim, o que eu sempre aconselho? Se você vai começar esse tipo de técnica, comece com aquela paciente que tem mínima doença residual, né? E você vai para realmente remover tudo mesmo. Se você tiver qualquer dúvida, o Reitan fala isso também. Se você tiver qualquer dúvida que vai ficar doença, é uma laparotomia e remover toda a doença, né? Mas eu acho que há um caminho aí que já está sendo trilhado por vários de nós, né? De várias gerações e vários de nós, em rumo, assim, às cirurgias mais avançadas de forma minimamente invasiva. Perfeito. Uma outra perguntinha, né? A gente teve agora na ASCO aí a apresentação do Desktop 3, que mostrou que a citorredução secundária tem um aspecto importante, né, na sobrevida das pacientes, contrariando o GOG 213, né, do Coleman, que tinha mostrado que a quimioterapia tinha melhor resultado. Sim. Na sua visão, né, você acha que toda citorredução secundária poderá ser feita também por laparoscopia? Porque uma coisa que me chamou a atenção na apresentação do professor André Dubois é que ele fez uma brincadeira, né? Ele falou assim: cirurgia não é só cortar a pele. Essa frase assim, eu achei meio provocativa em relação ao Jorge 213, né? Mas aí coloca: cirurgia não é só cortar a pele, você tem que tirar tudo. E a gente sabe dos esforços que ele faz lá na clínica dele, né? Da equipe treinada, o maior centro de tratamento de câncer de ovário na Alemanha. E acho que ele é um pouco avesso à laparoscopia, né? E assim, na sua opinião, essa laparoscopia para a citorredução secundária é melhor, pior, ou ela é tão difícil quanto na citorredução primária? Ela pode ser mais complexa que a primária, minimamente invasiva, por conta da extensão da doença primária, da cirurgia primária. Então, às vezes, ela pode ser pior por causa das aderências e tudo. O paciente, por exemplo, que a gente faz HIPEC, ou o paciente que a gente mexeu em todos os quadrantes do abdômen, né? Então, o acesso pode ser pior, é mais difícil sob forma minimamente invasiva. Mas vou falar para você, o subgrupo de pacientes do desktop foi um grupo muito bem selecionado, né? E com volume de doença pequeno, relativamente pequeno. Vou falar para você que quando há disseminação peritoneal,
eu sugiro que a citorredução secundária seja feita de forma laparotômica. Se você elegeu o seu paciente para citorredução, que ela seja via laparotômica. Porém, algumas pacientes tinham locais restritos de doença, até por conta do perfil da primeira cirurgia. A primeira cirurgia, como foi muito grande, deu um bloqueio de aderências muito grande, às vezes recidivou um canto pequeno do abdômen, até com um pouquinho de carcinomatose, mas aquela área pequena, localizada. Poxa, essa localizada é como a gente consegue abordar por minimamente invasiva, por exemplo, com muito sucesso, com pouco serviço, assim, depois passado o acesso até aquele local, né, com pouca complicação e com uma morbidade muito mais baixa. A paciente consegue ir para a quimioterapia na semana seguinte, né? Que é o mais importante para a paciente. Você colocou muito bem, Caetano, o contexto dos dois estudos. Vou falar para vocês. Se nós tivermos acesso à terapia sistêmica de ponta, que inclui inibidor de PARP e anti-VEGF, se você tiver acesso às duas medicações, a tudo que há de melhor, há sim um subgrupo no estudo 213, no GOG 213, que teve o melhor benefício de todos. Foi aquele: citorredução completa, mais quimioterapia citotóxica, mais consolidação com anti-angiogênico. Esse subgrupo foi o que mais se beneficiou. Talvez seja essa a melhor paciente para citorredução nesse contexto. Agora, se no seu hospital, é como no nosso SUS, não tem inibidor de PARP, não tem anti-angiogênico, a melhor cartada vai ser aquela do desktop. Você selecionar a melhor paciente para fazer a citorredução e oferecer regime citotóxico. Se você vai fazer por minimamente invasiva ou por laparotomia, daí vai muito da experiência do seu grupo e do volume de doença. Vale a pena discutir na multidisciplinar, sabe? Mas eu indicaria, sim, a cirurgia sempre que você avaliar na equipe multidisciplinar e chegar à conclusão de que você consegue remover tudo. Se você consegue remover tudo, a partir desses critérios, que pode ser desde os critérios do desktop, ou critérios dos chineses, do SOC, que são os criteria lá, critérios que você utiliza, assim, principalmente de doença, vamos dizer, um pouco mais indolente, né? Então, opere sim a paciente, né? Com a menor morbidade possível. E, se possível, minimamente invasivo. Essa é a minha opinião. Mas eu entendo a alergia que o professor Dubois tem da laparoscopia, sabe? Porque ele vem de uma tradição de laparotomia, né? E ele não acredita que a gente consegue visualizar melhor as lesões por laparoscopia. Mas vou falar para vocês, todos nós, né? Inclusive você, que opera bem laparoscopia, você tem ideia de que realmente a gente enxerga melhor por laparoscopia. A diferença é o acesso da cavidade. E aí eu já dei a dica para vocês. É fixar a paciente na mesa e não adianta aquela mesa que só faz assim, ó. Tem que ser a mesa que levanta assim, que derruba assim, que faz isso aqui e isso aqui, sabe? Aí sim você consegue visualizar todos os quadrantes e mexer em todas as reflexões peritoneais, né? Ok. Vamos ver se o André tem algum comentário para fazer, né? Porque no começo ele falou que ele não era muito corajoso para fazer citorredução por laparoscopia, tinha medo de deixar alguma lesão. E aí, André Aldo, conseguiu mudar a sua opinião? O que você acha? Ainda não. Ainda não. Tem algumas coisas, belos vídeos, viu, Aldo? Eu preciso aprender a fazer algumas coisas dessa aí também. Mas tem algumas coisas. Saiu um estudo do JAMA, agora esse mês passado, não sei se você chegou a ver, que associou a cirurgia minimamente invasiva e ruptura de tumor de ovário em estádio 1. E o desfecho foi pior para esse grupo também. Eu até fui dar uma olhada, porque fica essa discussão, no caso que a gente trabalha, se faz por vídeos, faz aberta, aquela coisa toda. E tinha um japonês também com 10 mil casos que associou a ruptura a pior prognóstico em qualquer histologia. Inclusive tumor mucinoso, que teoricamente é mais indolente um pouco. Então, o que esses estudos não levam em consideração é o seguinte: se foi feito em centro oncológico e se o cirurgião se preocupou em proteger a retirada disso. Isso são estudos retrospectivos, com certeza isso não deve ter sido levado em consideração. O que não diminui a cirurgia minimamente invasiva. Mas a videolaparoscopia, eu acho que ele precisa realmente de um estudo randomizado. Acho que tem algum em andamento, acho que o pessoal lá da Itália, acho que o do MD também está se unindo aí para fazer um prospectivo, mas eu ainda não sou muito convencido de fazer isso não, mas acho que em caso selecionado você pode lançar a mão sim.
principalmente aquela paciente que responde muito bem à quimioterapia, que você não consegue ver. E eu tenho uma pergunta assim também, por exemplo, essa cirurgia dura quanto tempo, assim, que você... Olha, André, sobre a ruptura, vou falar para você. Vou te falar, assim, uma impressão nítida pessoal que eu tenho quando a gente assiste vídeos de colegas operando. Vou te falar sobre... é que eu não mostrei aqui os vídeos que eu tenho sobre como remover a lesão anexial. Talvez tenha sido uma falha, eu deveria ter deixado os vídeos. Eu acabei cortando porque estava muito extenso, né? Tem 100 slides, só 100, imagine se eu pondo os vídeos. Mas a gente deve começar a cirurgia ensacando a lesão. Sempre. Antes de manipular qualquer coisa. Só tem o tumor do ovário, só tem o cisto do ovário lá, a gente deve ensacar a lesão e depois tratar os pedículos. Quando a lesão tem aderências tumorais, aderências não tumorais, o sigmoide está bloqueando, acontece qualquer coisa que não é possível ensacar a lesão de início, você deve se perguntar nesse momento se você deve continuar pela via minimamente invasiva. Tá? Então, essa é a minha mensagem para aquelas lesões que têm critérios de IOTA ou critérios outros de malignidade. Quando você vai para uma laparoscopia sem carcinomatose, sem doença, só tem o cisto, e você tem critérios que sugerem malignidade, você deve seguir princípios oncológicos. Aquele número 1 que eu comentei com vocês. Princípio oncológico é não manipular o tumor. Isso significa... tem que ensacar a lesão, sim, e tratar os pedículos. Romper a lesão, você pode romper laparotômica ou laparoscópica, quando tem essas aderências. Mas o que você não pode é romper a lesão porque está fazendo laparoscopia, tá? Isso não é aceitável, eu sou contra e eu concordo totalmente com você. Então, para a gente tratar lesões anexiais, suspeitas de câncer, mensagem, ensacar a lesão antes de tratar. Se você não consegue, revisar se você mantém a técnica ou não. Bem, eu concordo. O estudo do JAMA foi uma série retrospectiva de mais de 8.000 e poucas mulheres lá, né? Incluiu pacientes de vários lugares diferentes e realmente teve uma maior chance de ruptura para minimamente invasiva. Todos nós sabemos que quando rompe a lesão, piora o prognóstico, sabe? E até por isso que até as pacientes ganham mais quimioterapia, mas isso não melhora o prognóstico at all, né? Então, o que a gente deve fazer? A gente deve adotar para nós os princípios oncológicos e segui-los, para que a gente possa oferecer algo com segurança para a paciente. Quando você tratou a doença primária, tirou o cisto de forma oncológica adequada, estadiar cirurgicamente uma lesão que aparentemente é estádio 1, não vejo dificuldade nenhuma que a gente faz isso direto para cirrose de endométrio, por exemplo, né? Então, eu acho que não há problema nenhum, para você muito mesmo, né, André? Porque você é super habilidoso com vídeo. Em relação à citorredução, a nossa primeira indicação é citorredução de intervalo. Esse estudo começou agora e ele está aberto no Brasil, tá, pessoal? No Brasil é possível recrutar pacientes nesse estudo, é o LANCE Trial, coordenado pelos italianos. Então, as pacientes que não são elegíveis para cirurgia de início, elas vão para quimioterapia neoadjuvante e se elas forem elegíveis para citorredução com intenção completa, elas são randomizadas para aberta versus laparoscópica. Então, vou falar para vocês que, nesse contexto, é muito melhor fazer a citorredução minimamente invasiva, porque tem um menor volume de doença, assim, bem menor do que o início. A cirurgia já seria menos mórbida e a complexidade do procedimento cirúrgico é menor. Bom, dito isso, essa cirurgia varia aí de 3, 4 horas, dependendo do volume de doença, até, vou dizer assim, 15 horas, 16 horas, né? Isso depende muito da sua equipe. Se você quer isso para o seu grupo ou não, entendeu? Sim. Agora, o que você não pode tendo em vista que vai durar 15 horas, não vou fazer citorredução completa. Isso não pode fazer. A outra coisa tendo em vista que vai durar 15 horas, eu vou abortar a cirurgia e vou fazer mais 2 ciclos de químio e voltar para fazer por vídeo. Isso também não pode, porque quanto maior o número de ciclos de quimioterapia, todos nós oncologistas sabemos que mais a gente seleciona clones tumorais resistentes e o prognóstico da paciente piora. Então, a gente não pode ficar prolongando a quimioterapia para poder fazer cirurgia minimamente invasiva. E também a gente não seleciona pacientes para minimamente invasiva antes de fazer quimioterapia neo ou por conta da via a gente escolhe quimioterapia neo. Então, assim, basicamente, se for responder a sua pergunta, varia aí de 4 horas do estadiamento completo minimamente invasivo até, vou te falar, 15, 16 horas. Talvez eu tenha a pior minha, mais demorada, foi 18 horas.
porque tinha uma HIPEC de 2 horas lá no meio. Mas, assim, é um pouco cansativo, é demorado. A gente, assim, demanda bastante da equipe, por isso é bom ter 3 cirurgiões oncológicos trabalhando, né? E principalmente o anestesista tem que estar confiante de que a paciente está estável, que está tudo bem, que não teve acidente nenhum, né? Você deve estar com tudo sob controle para conseguir cumprir todas as etapas e finalizar a cirurgia a contento. Mas assim, se você acha que 15 horas é demais para sua equipe, vou te falar, é aceitável. Talvez a mesma cirurgia você consiga fazer em 7 horas por laparotomia. Poxa, faça por laparotomia, mas faça citoredução completa. Essa é a minha mensagem, tá? Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Vamos aproveitar que a Audrey está aí, vamos explorar ao máximo. Pode falar, Audrey, você quer comentar alguma coisa? Eu queria saber se a Ludmila não quer saber alguma coisa, depois que ela leu o artigo. Acho que eu ainda estou absorvendo tudo e meu Deus! E a questão da aula, eu ainda não vejo muito tanta redução de intervalo, a gente tem uma limitação ainda no serviço com a disponibilidade, mas eu acho que a vida vai caminhar para a cirurgia minimamente invasiva e a minha preocupação é justamente essa, a gente começar a selecionar os pacientes por conta de priorizar a via laparoscópica, né? Porque acho que todo mundo hoje em dia, existe quem opere vídeo e existe quem tem a vaidade da vídeo. Existe uma... Não tô... Mas eu acho que as pessoas querem propor para paciente a videolaparoscopia. E às vezes a gente não tem a melhor habilidade para isso. Então, não deixar também de confiar na via laparotômica, sabe? Tudo que você falou para mim é exatamente aquilo que eu acredito, sabe? Essa questão de a gente tem que promover a citorredução, não importa a via. Tomara que a videolaparoscopia seja a grande retomada a grande proposta, mas se não for, que seja a laparotômica, sabe? Que a gente promova aquilo que é melhor para a paciente. Eu acho que essa para mim é a mensagem de tudo, que me dá, sabe, um conforto. Não, e se te conforta um pouquinho mais, Ludmila, eu vou te falar. Treinar para fazer essa cirurgia laparotômica é super importante e não é em qualquer centro. Você, graças a Deus, está num centro de excelência, né? Mas, assim, não é em qualquer centro. E a gente tem que, inclusive, ensinar outras pessoas a fazerem esses procedimentos via laparotômica, sabe? Antes de ensinar laparoscópica, sabe? As pessoas precisam saber fazer por laparotomia. Porque é muito importante que o objetivo seja cumprido de citoredução completa. Você está certíssimo. Eu acho que é o que o Dr. Caetano falou no começo da aula. Não adianta a gente operar vídeo sem operar aberta. E, às vezes, esse caminho não é para você, nem para os grandes nomes, mas dentro da ginecologia a gente tem muito a questão de que a videolaparoscopia é quase uma subespecialidade, não uma modalidade cirúrgica. Eu também não, eu discordo disso aí. Você não pode se chamar laparoscopista, sabe? Se intitular ou cirurgião robótico, sei lá, ou laparotomista, sei lá, né? Na verdade, você deve ser alguém, um profissional, cirurgião, focado em algo. No nosso caso, câncer ginecológico, né? Dentre o seu arsenal, né, existem várias vias, né? Vaginal, laparoscópica, robótica, laparotômico, notes, sei lá, né? Existem várias vias de acesso, né? Mas os seus princípios devem ser oncológicos, né? E isso também depende de onde que você veio, se você é ginecologista ou se você é cirurgião geral, ou cirurgião oncológico. Independe. Os princípios são os mesmos e as técnicas, elas têm pequenas variações, mas elas todas devem respeitar os princípios oncológicos, né? Você tá certo. Acho que é isso. Eu tenho uma pergunta. Opa, manda.
Não, primeiro eu queria fazer um comentário, Aldo, que antes, aquele touro mecânico, eu e o doutor Caetano, nós já vimos você lá em Barretos montar nele. Essa gravação eu fiz desaparecer. Pois é, já vimos. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, uma dúvida até que eu tenho. Você falou até na aula nos critérios de ressecabilidade cirúrgicos da Fagotti e do Sugar Baker e dos critérios de imagem de ressecabilidade. E no artigo, até o que a Ludmila ela apresentou, 75% das pacientes foram diagnosticadas como ressecáveis através de laparoscopia e 14 ou 15% através de imagem. A minha pergunta eu sei que a gente depende do profissional, depende da radiologia, mas assim, o quanto que para você é confiável uma imagem ou quanto que para você precisa olhar e fazer o teu score para poder ver se a paciente ela é factível à tua ressecção ou se você pode encaminhar ela para um serviço para uma radiologia para fazer uma biópsia guiada por imagem, tomo, ultrassom. Nossa, excelente, obrigada. Quando a gente recebe uma imagem com algum desses critérios mais grosseiros, eles são grandes, né? Então, esse bolo mental que comentei, a placa hilar, a retração do mesentério, você olha o filme e você já vê esses critérios. Essa paciente, geralmente, ela não está com performance tão bom. Essa paciente seria uma paciente que poderia ser elegível para biópsia percutânea, sabe? Inclusive, quando tem aquele bolo mental gigante, o bolo mental, às vezes, é o melhor local para biopsiar, porque ele sangra menos, dá menos complicações, e ele é fácil de biopsiar, sabe? Agora, quando a paciente não tem esses critérios grosseiros, nem doença parenquimatosa nem nada, mas é principalmente doença peritoneal e tudo mais, a gente, sempre que possível, a gente pede para o nosso radiologista fazer o mapeamento do PCI. Aí, desculpa, o nosso interfone está tocando, minha esposa está tentando aqui. Aí, a gente pede para o nosso radiologista mapear todos os 13 quadrantes, da mesma forma como a gente faz o PCI. E aí, quando o PCI é abaixo de 10, vou falar para vocês, mais de 90%, o PCI radiológico, mais de 90% das vezes você consegue remover tudo. Então, você agenda essa paciente como citorredução. E aí, vai para o centro cirúrgico com aquele aviso de 6 horas, começa por vídeo e tal coisa. Agora, quando o PCI está entre 10 e 20, é uma nuvem cinzenta ali, sabe? Pode ser que você consiga fazer, pode ser que você não consiga. Daí, essa paciente, você deve dizer para ela, assim, eu sugiro, né? Não digo deve, assim, eu sugiro. Que você diga para ela que talvez não seja factível. E talvez a melhor estratégia seja fazer uma laparoscopia para ter certeza. E aí, em um segundo momento, fazer a citorredução. Daí, você já explicaria para ela, nesse segundo momento, se a citorredução vai ser laparotômica, laparoscópica e quantos órgãos, o que você vai ter que remover. Esse intervalo da cirurgia da videolaparoscopia para a citorredução geralmente é uma semana, na maioria dos centros. No Memorial, no centro do professor Eric Leblanc, normalmente em uma semana você faz a laparoscopia e depois você decide como vai ser o tratamento da paciente, se ela vai operar ou se não vai operar. Na laparoscopia você faz a biópsia e o PCI, né? Bem, agora quando a paciente tem esse PCI de, digamos, 15, a maioria dos radiologistas varia 3 pontos para menos ou para mais. Se você for imaginar que na sua equipe, PCI de 18, a maior chance é remover, poxa, eu não condeno quem leva a paciente já com agendamento de citorredução completa, sabe? Com intenção de citorredução completa. Agora, quando o PCI é acima de 20 radiológico, aí você tem que realmente considerar aquele equilíbrio, né, de complexidade das ressecções, com performance da paciente, o volume de ascite e o CA125. Porque daí, se você utilizar essa combinação de fatores, você consegue selecionar melhor a paciente que você vai fazer a vídeo agora, para diagnóstico, ou se eventualmente você só vai fazer biópsia percutânea, para também diminuir a morbidade e não prejudicar a paciente.
A outra coisa é que o serviço que faz a biópsia percutânea, se possível, deve ter uma patologia ultra rápida, né? Porque se a patologia do serviço de biópsia vai demorar 3 semanas, poxa, é melhor se fazer a vídeo e congelar na hora, né? Porque Exato. você precisa ter um anatomopatológico para começar a tratar a paciente, né? Então você tem que entrar muito em acordo, né? Para você não atrasar o tratamento porque pediu uma biópsia percutânea, né? Daí o tiro sai pela culatra, né? Então, eu acho que tem que tentar fechar todos esses fatores, né? Para tentar selecionar melhor a paciente, sabe? Perfeito. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente tem 5 minutinhos aí antes de encerrar a reunião. Eu queria dizer que eu acho o artigo do Mission interessante, tá? Eu não sou contra ele, não. E, inclusive, apesar de ter as ressalvas dele, retrospectiva, é uma coisa que deixa a gente na dúvida. E com a aula da Audrey hoje, eu saí para meio descrente ou em dúvida, vamos dizer assim. Foi muito bom seus vídeos aí, Audrey. Eu tenho feito um ou outro caso, mas assim, bem escolhido a dedo, no intervalo também. E, normalmente, quando a paciente tem uma resposta completa, tanto de radiológica como de CA-125. Aí, de vez em quando, tem outro. Teve um ontem. Sim, aí, Esse é um ó. caso realmente... Você viu, Caetano? Ele assumiu. Eu não disse que eu não fazia, só eu combinei com o doutor Caetano de ser um pouco aí do contra, mas... Eu acho que não tem ninguém que é totalmente contra, nem 100% a favor, né? Eu acho que acho que até você, Audrey, você está nos 98% a favor da citorredução laparoscópica, né? Algumas vezes você fala, é melhor fazer aberto. Não. Sim, claro. Nossa, mas é frequente, viu? É frequente. Nosso padrão é laparotômico mesmo, né? Você sabe que esse sábado aí eu tive uma situação laparotômica. Tem que ser, tem que ser, né? Posso fazer uma pergunta? Opa, à vontade. Mas mesmo quando você já tem quando você vai para uma citorredução, você laparoscopa de início ou você já define, se você tem ela bem estruturada que você acha que vai ser laparotômica, você nem você já vai para via aberta? É que eu não consegui formular direito, mas Eu a entendo questão perfeitamente. você laparoscopa antes, sempre todo caso ou não? Não é todo caso, mas a maioria sim. Quando que eu não faço laparoscopia? Vou te contar. Quando a gente fez o PCI laparoscópico, biopsiou e mandou para quimioterapia neoadjuvante e na imagem houve resposta. E na primeira laparoscopia já era passível de citorredução, mas a paciente não tinha performance. Aí agora a paciente ganhou performance e teve resposta. Aí eu não preciso de laparoscopia e aí eu vou para laparotomia. Como uma exceção, eu começo por laparoscopia e faço minimamente invasiva. Mas aí é uma exceção, sabe? Mas nesse caso, geralmente que ficou doença, não foi uma resposta completa, mas teve resposta. E aí eu tenho os padrões de imagem prévios que com resposta, e na laparoscopia inicial era factível de citorredução, mas era alta complexidade, muitos campos cirúrgicos, e agora a paciente está com performance bom, sem ascite, e ela tem condições de fazer a citorredução. Nesse caso, não vou para a laparoscopia, daí faço laparoscopia. A maioria absoluta dos outros eu começo por vídeo, sabe? E na vídeo, essa atenção que te falei só, botar os trocáteres todos na linha média, porque eu já estou prevendo que vou fazer laparotomia. E na laparotomia tem que remover esses orifícios do trocáteres, tá? 1/3 implanta. Viu, Ludmila? 1/3 implanta na carcinomatose. Quantas punções, mais ou menos, você faz quando você vai fazer a diagnóstica? 3 punções. Um umbigo, um no epigastro, um no hipogastro. Daí fica esquisito, porque fica igual aquele filme que te mostrei ali, né? A câmera, aí um trocar vindo de cima e outro instrumento vindo de baixo. Bem esquisito, não tem triangulação boa, assim. Mas é o que, vamos dizer assim, é o mais indicado para essa paciente por conta desse problema dos implantes de trocáteres, que eu não gosto, sabe? Senão depois você tem que ficar removendo, fazendo uns buracos na parede, assim, para remover as lesões que implantaram, sabe? Então, o ideal é na linha média mesmo, sabe? Dessa forma, com esses 3 trocáteres, é possível sim abordar os 13 domínios do abdômen. Só que tem que fixar a doente na mesa e eu vou te falar, leva 50 minutos. É chato, não são 15.
É 1 hora, pelo menos, depois que está tudo montado, é 1 hora revisando todos os locais na cavidade, sabe? Ok. Audrey, eu acho que se a gente fosse ficar continuando a conversa aqui, ia longe, né? Mas já está dando 9 horas, aí é o horário da nossa reunião. Eu quero agradecer profundamente a sua presença aqui, foi muito legal. Fazia tempo que a gente não se via, né? E nessa época de pandemia, se ver por Zoom é quase um cara a cara, digamos assim, né? Então, muito obrigado por ter vindo. Várias pessoas falando no chat que gostou muito da sua aula, dando parabéns. Então, espero poder contar com você aqui mais vezes, tá bom? Imagina, muito obrigada. Queria agradecer, Caetano, assim, profundamente, assim, eu tenho um carinho muito grande por você, admiração, inclusive, pela sua liderança, pelo seu papel muito forte na faculdade, por tornar a faculdade bem visível, né? Trazer a faculdade nos holofotes de toda a comunidade. Agradecer a todo mundo que participou da reunião. Eu vi vários amigos aqui, né? Hermânio, o André, que falou bastante, os nossos residentes aqui de Barreto, várias pessoas de vários lugares. Poxa, obrigada pelo prestígio, assim, por estarem aí participando. E, assim, olha, conte com a gente sempre que você achar que é apropriado. E, para mim, poxa, uma grande honra, uma grande satisfação. Parabéns para a Ludmila, né, pela sua apresentação e o seu discernimento clínico-cirúrgico. E, assim, muito obrigada, viu? Muito, muito satisfeita. Okay, muito obrigado. Dia 21, nós teremos o Reiton falando aqui com a gente, né, você deve estar sabendo. Ele entrou aqui, fez uma visitinha e foi embora, né? Ele não ficou aí até o fim. Mas a gente conversa com ele no dia 21. Se você quiser participar também, será muito bem-vinda, muito, muito legal contar com a sua presença, tá? Muito obrigada. Muito Agradeço a obrigada. todos aí que ficaram. A gente chegou a ter 50 participantes, estamos aqui encerrando com 40, né? Então a audiência foi constante, digamos assim. Então, muito obrigado a todos que participaram, obrigado pelas perguntas e espero poder contar com vocês na próxima reunião. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.